A maioria das pessoas acredita que estamos sozinhos no universo simplesmente porque nunca vimos ninguém lá fora. Mas e se eu te dissesse que essa crença está sendo colocada à prova por um único telescópio? O telescópio James Webb acaba de apontar seus sensores para TRAPPIST-1, um sistema estelar que parecia apenas mais um ponto apagado no céu. E o que ele detectou está deixando os cientistas sem chão. Sinais que indicam a possível presença de vida. Sim, vida. Não estamos falando de suposições vazias ou sensacionalismo de manchete. Estamos falando de gases como dióxido de carbono, vapor d'água e até metano aparecendo juntos em planetas a 40 anos-luz daqui, exatamente como acontece na Terra. E mais, tudo isso em mundos que giram ao redor de uma estrela pequena, fria e aparentemente insignificante. O tipo de estrela que, até pouco tempo, ninguém levava a sério quando o assunto era habitabilidade. Se tudo isso for confirmado, a recompensa será rápida. Teremos dado o primeiro passo real para provar que a vida pode surgir em diferentes cantos do universo, mesmo nos menos esperados. O que está vindo à tona não é só uma descoberta astronômica, é uma virada de chave no que acreditamos sobre nosso lugar no cosmos. E a parte mais impressionante? Estamos só começando a entender o que o James Webb ainda vai revelar sobre TRAPPIST-1 e seus misteriosos planetas. Poucos eventos nos últimos anos deixaram a comunidade científica tão entusiasmada quanto a revelação do sistema estelar TRAPPIST-1. Localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra, esse conjunto celeste abriga 7 planetas rochosos girando ao redor de uma estrela anã vermelha. A distância é imensa, mas o telescópio espacial James Webb tornou possível enxergar além da escuridão do espaço e revelar detalhes que antes pareciam inalcançáveis. O mais impressionante é que 3 desses mundos estão situados na zona habitável, um intervalo orbital onde as condições são propícias para a existência de água líquida e, quem sabe, até de vida. O telescópio James Webb, com sua sensibilidade sem precedentes, está mudando a forma como investigamos o universo. Ele não apenas detecta luz de galáxias distantes, mas analisa atmosferas e composições químicas de planetas tão pequenos quanto a Terra. É como se estivéssemos ganhando uma nova visão, capaz de desvendar segredos que estavam escondidos há bilhões de anos. E com o sistema TRAPPIST-1, isso se tornou mais do que um feito técnico. Virou uma oportunidade única de entender como a vida pode surgir em ambientes completamente diferentes do que conhecemos aqui. Pensar que estamos diante de 7 mundos tão diversos, orbitando uma única estrela, é como encontrar um cofre cósmico recheado de possibilidades. É como se o universo estivesse nos dizendo que não somos o único experimento bem-sucedido. Tudo isso acende uma faísca de inquietação científica. Afinal, se o telescópio James Webb já detecta elementos em planetas tão distantes, o que mais ele poderá nos mostrar conforme as próximas observações se acumulam? O que torna TRAPPIST-1 ainda mais fascinante não é só a quantidade de planetas, mas a estrela que os abriga. Diferente do nosso Sol, ela é uma anã vermelha ultrafria, com luminosidade reduzida e temperatura bastante baixa. À primeira vista, pode parecer que um sistema tão apagado seria estéril, mas justamente o contrário acontece. Essa estrela emite uma radiação mais constante e suave, o que cria uma zona de estabilidade ao longo de bilhões de anos. E no universo, estabilidade é ouro puro quando falamos em desenvolvimento da vida. Essa condição fornece um verdadeiro laboratório cósmico natural. Imagine uma estufa perfeita, onde os planetas recebem energia suficiente para manter suas órbitas e climas minimamente equilibrados. Diferente do Sol, que em suas fases iniciais era muito mais violento,
Uma anã vermelha oferece longevidade e previsibilidade. É como se o universo tivesse montado um cenário controlado para testar os limites da habitabilidade em larga escala. E o telescópio James Webb está no centro desse experimento, colhendo cada fragmento de luz como uma pista sobre a natureza desses mundos. Esse tipo de estrela é comum, representando mais de 70% das estrelas da galáxia. Ou seja, se TRAPPIST-1 é apenas um exemplo entre milhões, talvez estejamos diante de um novo padrão cósmico, uma pista de que planetas com potencial para a vida podem estar por toda parte, girando tranquilamente ao redor de pequenas chamas cósmicas. Dá até para imaginar civilizações inteiras surgindo sob o brilho tênue dessas estrelas, vivendo em mundos que jamais imaginaríamos possíveis. Nem tudo em TRAPPIST-1 remete à esperança. 2 dos seus planetas, o 1b e o 1c, parecem ter saído diretamente de um pesadelo vulcânico. Eles estão incrivelmente próximos da estrela-mãe e, por isso, enfrentam temperaturas que ultrapassam 150 graus Celsius. As atmosferas, quando presentes, são compostas majoritariamente por dióxido de carbono, lembrando uma versão amplificada de Vênus. Nessas condições, a superfície é uma fornalha contínua. O solo pode ser derretido, e qualquer traço de água líquida evapora em instantes. Mesmo nesses ambientes hostis, a ciência não descarta a existência de formas de vida extremófilas. Aqui na Terra, já encontramos micro-organismos vivendo em fontes hidrotermais a mais de 90 graus Celsius e em ambientes com altíssimos níveis de acidez. Esses exemplos mostram que a vida tem uma incrível capacidade de adaptação, o que nos leva a perguntar: será que há algo se agarrando à existência em TRAPPIST-1b ou C, escondido em fendas profundas ou sob camadas rochosas protetoras? O telescópio James Webb ainda não revelou respostas definitivas, mas continua farejando assinaturas químicas que podem nos surpreender. Por enquanto, esses 2 planetas funcionam quase como lembretes cósmicos do quanto a vida, se existir, deve lutar contra condições implacáveis. Ainda assim, são peças valiosas no quebra-cabeça do sistema. Em vez de serem descartados como inabitáveis, funcionam como pontos de contraste para entendermos os limites da habitabilidade. Enquanto o telescópio espacial James Webb analisa esses extremos, os olhos da ciência já se voltam para um vizinho bem mais promissor dentro da mesma vizinhança planetária. Entre os 7 planetas que orbitam a estrela anã vermelha de TRAPPIST-1, o 1D brilha com um tipo especial de esperança. Não porque seja espetacular em tamanho ou aparência, mas porque parece estar exatamente na faixa certa, nem quente demais, nem frio demais. As estimativas atuais sugerem temperaturas variando entre 15 e 30 graus Celsius, algo surpreendentemente semelhante ao que sentimos aqui na Terra em um dia agradável de primavera. E é justamente por isso que ele se tornou o foco de tantas investigações científicas. Um dos aspectos mais intrigantes sobre o TRAPPIST-1d é a possibilidade da existência de oceanos líquidos em sua superfície. A hipótese mais fascinante envolve uma zona chamada de terminador, uma linha tênue entre o lado iluminado e o lado escuro do planeta, onde as temperaturas podem alcançar um equilíbrio propício à vida. Esse conceito não é ficção científica. Astrônomos vêm modelando cenários com simulações detalhadas, e os dados coletados pelo telescópio James Webb reforçam a viabilidade desse tipo de ambiente. É nesse limiar sutil que a vida, caso exista, poderia encontrar um abrigo. Pense no que isso significa. Um mundo com condições climáticas temperadas, oceanos em potencial e uma atmosfera ainda em estudo, tudo orbitando uma estrela minúscula a 40 anos-luz de distância.
Não é exagero dizer que TRAPPIST-1D pode ser o nosso melhor candidato fora do sistema solar. Enquanto o telescópio James Webb detecta traços químicos e padrões térmicos, os cientistas estão como detetives cósmicos, reunindo peças para formar uma imagem mais clara. E mal sabem eles que outros mundos ainda mais misteriosos estão ao lado, esperando por sua vez de brilhar. Quando os cientistas olham para TRAPPIST-1F e TRAPPIST-1H, a comparação mais imediata não é com a Terra, mas com algumas das luas mais intrigantes do nosso próprio sistema solar. Europa e Encélado, por exemplo, possuem crostas de gelo espessas que escondem oceanos líquidos em seu interior. É justamente esse o tipo de ambiente que os pesquisadores acreditam existir nesses dois planetas distantes. Oceanos subterrâneos protegidos por camadas de gelo podem funcionar como cápsulas térmicas naturais, capazes de abrigar formas de vida longe da superfície hostil. No caso de TRAPPIST-1F, as simulações indicam a possível presença de fontes hidrotermais abaixo do gelo, estruturas semelhantes às encontradas nas profundezas oceânicas aqui na Terra, onde micro-organismos vivem sem qualquer luz solar. Essas fontes, que liberam calor e minerais do interior do planeta, criam condições que podem sustentar ecossistemas inteiros. Já TRAPPIST-1H é ainda mais gelado, distante da estrela e com temperaturas extremas, mas nem por isso totalmente descartado. A possibilidade de vida microbiana, mesmo que em estado latente, ainda está em pauta. O clima por lá não deve ser nada tranquilo. As simulações indicam um ambiente instável, com grandes variações de temperatura e talvez até tempestades continentais. No entanto, a densa atmosfera também pode proteger lagos subterrâneos, regiões isoladas, onde o calor interno do planeta cria bolsões de estabilidade térmica. Um cenário semelhante ao que cientistas acreditam existir em Titã, lua de Saturno, onde lagos de metano líquido compõem um ciclo atmosférico alienígena fascinante. Se algo parecido ocorrer em TRAPPIST-1G, podemos estar diante de um novo tipo de ecossistema. A missão do telescópio espacial James Webb, nesse caso, é mais desafiadora, pois atmosferas densas distorcem sinais e exigem análises mais refinadas. Mas é justamente nesses ambientes que os gases biológicos, como metano combinado com oxigênio, poderiam revelar indícios de atividade orgânica. E se esses sinais forem detectados, não será apenas uma vitória científica, será uma mudança na forma como entendemos a vida em escala cósmica. E enquanto seguimos investigando essa gigante atmosférica, os olhos da astronomia já miram um objetivo ainda mais ousado. A busca por assinaturas de vida fora da Terra nunca esteve tão avançada. O telescópio espacial James Webb, com seus sensores de última geração, já detectou dióxido de carbono em algumas das atmosferas de TRAPPIST-1 e agora mira em elementos ainda mais instigantes: vapor d'água, metano, ozônio e amônia. Esses gases, isoladamente, podem ter origem não biológica, mas quando aparecem juntos, em proporções específicas, formam o que os astrônomos chamam de desequilíbrio químico, algo que, por aqui, só é causado pela presença da vida. O desafio é monumental. Interpretar esses sinais requer modelos matemáticos complexos, cruzamento de espectros e comparação com cenários simulados. A menor variação no sinal pode significar a diferença entre um planeta estéril e um mundo pulsando com atividade. É como procurar pegadas em uma praia distante usando um telescópio. O que vemos não é o pé, mas o contorno deixado na areia. Ainda assim, os dados que o telescópio James Webb detecta nos dão indícios preciosos. Cada traço químico é uma peça que pode compor o quebra-cabeça da vida
além da Terra. O mais empolgante é pensar que, neste exato momento, cientistas do mundo inteiro estão vasculhando esses dados em tempo real. Alguns esperam por uma descoberta histórica, outros mantêm o ceticismo, mas todos concordam em algo. A possibilidade é real, e se os sinais forem confirmados, isso poderá reescrever não apenas os livros de ciência, mas também a nossa própria percepção de solidão cósmica. E com essa expectativa crescente, surgem também as perguntas sobre o futuro dessa investigação. Mesmo com os avanços surpreendentes do telescópio espacial James Webb, a ciência ainda caminha entre hipóteses e modelos baseados em evidências indiretas. Não há como pousar sondas em TRAPPIST-1 por enquanto, nem captar imagens diretas das superfícies daqueles planetas. Mas isso não impediu os cientistas de traçarem cenários fascinantes. Laboratórios ao redor do mundo simulam atmosferas alienígenas, testam reações químicas em condições extremas e comparam resultados com os espectros obtidos pelo telescópio James Webb. Cada pequeno avanço nos aproxima da resposta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos? As discussões sobre futuras missões já começaram. Existem planos teóricos para sondas interestelares movidas por velas solares, capazes de alcançar sistemas como TRAPPIST-1 em algumas décadas. O projeto Breakthrough Starshot, por exemplo, visa enviar microsondas em velocidades relativísticas, usando feixes de laser disparados da Terra. Pode soar como ficção científica, mas já há protótipos sendo analisados por engenheiros e físicos. E, se um dia conseguirmos chegar lá, será o início de uma nova era de exploração. Não apenas ver, mas tocar, sentir, interagir com outros mundos. Até lá, o papel do telescópio James Webb continuará sendo o de sentinela silencioso, vigiando o cosmos em busca de padrões que fujam do acaso. Cada dado enviado à Terra, cada linha nos espectros de luz captados, pode conter pistas que mudem tudo. E essa espera ansiosa, entre o que sabemos e o que ainda é mistério, alimenta o espírito da exploração humana. Porque, no fundo, somos movidos pelo desejo de entender o universo girando à nossa volta e de descobrir o que mais pode estar girando com ele. Se tudo o que você ouviu até aqui parece incrível, é porque realmente é. Mas o mais importante não é o que o telescópio James Webb está descobrindo, e sim o que você vai fazer com esse conhecimento. Quantas vezes a gente passa a vida no automático, sem perceber que o universo girando acima de nós está gritando que há muito mais além do que os olhos enxergam? Se existem outros mundos, talvez existam também outras versões de você esperando para serem despertadas. Já parou para pensar em como a curiosidade pode mudar a sua vida? O que você pode descobrir se começar a olhar com mais atenção para o céu, para a ciência, para as perguntas que ninguém mais quer fazer? Você está disposto a continuar vivendo como se tudo isso fosse só uma bela história de ficção? Ou vai usar essa fagulha de conhecimento para se tornar alguém mais consciente, mais inquieto e mais conectado com o universo e suas leis? Se você chegou até aqui, não pare agora. Deixe um comentário com a sua teoria. Diga o que mais te chamou a atenção e compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para a grandeza cósmica que nos envolve. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nas próximas descobertas você vai querer estar por dentro de tudo, com quem transforma a ciência em inspiração. O universo girando não espera ninguém.